E aí, turma, tudo bem com vocês? Estamos aqui hoje para mais uma aula de língua portuguesa. Na aula de hoje, vocês vão acompanhar com o seu livro didático. Observe aqui do lado o número das páginas, pegue o seu livro e vamos acompanhar a nossa aula de hoje. Na última aula, nós estudamos as conjunções e eu avisei que nós iríamos entrar num conteúdo novo que se chama os períodos compostos por coordenação e subordinação. Porém, antes, a gente precisa fazer uma revisão. Então, vamos lembrar aqui o que é frase, oração e período. A frase é qualquer enunciado que tenha o seu sentido completo. Pode ser uma palavra, pode ser um agrupamento de palavras. Tendo o seu sentido completo, é uma frase. Por exemplo, fogo. Se eu falar assim, fogo, você já sabe que é perigo, que está pegando fogo em algum lugar. Então, ela é uma frase. Bom dia, silêncio, não sei o que dizer. Então, todos esses grupos de palavras são frases, porque tem o seu sentido completo. Na oração, para ser considerado uma oração, é a frase que possui um verbo, que tem como seu núcleo principal o verbo, certo? Então, é uma oração. Por exemplo, acabamos, finalmente, é uma oração porque nós temos aí o verbo acabamos. Período. O período é a frase organizada em uma ou mais orações. Então, uma oração ou duas orações agrupadas, ela é um período. E esse período pode ser simples ou composto, certo? Vamos ver o que é período simples e composto. O período simples é a oração que possui apenas um verbo. Se tem apenas um verbo, o período é simples. O período composto é quando nós temos dois ou mais verbos. Vamos ao exemplo do período simples. Estamos felizes com os resultados. Nós vemos aí que tem apenas um verbo, que é estamos. Então, o período é simples. Já no período composto, tem dois ou mais verbos. Então, faça como eu pedi. Nós temos dois verbos, o período é composto. E esse período composto pode ser por coordenação e subordinação. Vamos lá? Acompanhe aí no livro de vocês na página 56, 57 e 58. Vamos aí o que diz o livro. Período composto por coordenação e por subordinação. Em um período, as orações podem se organizar de duas formas. Ou são independentes ou são dependentes. Como assim? Nós sabemos que cada oração é representada por um verbo. Essas orações, quando elas estão organizadas no período, elas podem depender uma da outra para ter o seu sentido completo ou não. Vamos ver aí, ó. Quando não há dependência entre as orações, isto é, quando cada uma possui todos os termos da oração necessários à construção do sentido, quais são esses termos necessários? Sujeito, verbo e componente ou predicativo. Temos o período composto por coordenação. Vamos ver o exemplo? Eu gosto de ler as histórias do menino maluquinho, mas meu irmão não gosta. Observe que nós temos duas orações. Esta primeira aí, eu gosto de ler as histórias do menino maluquinho. Aí é uma oração. Mas meu irmão não gosta. Essas orações não dependem uma da outra para ter seu sentido completo. Vejamos, eu gosto de ler as histórias do menino maluquinho. Você compreendeu o que eu disse? Sim. Meu irmão não gosta. Você também entendeu. Então, nós temos duas orações que não dependem uma da outra para ter o seu sentido completo. Quando isso acontece, a oração é chamada de oração coordenada. Correto? Agora, nós vamos ver mais alguns exemplos aqui. Veja só, nesse diálogo. Vamos logo jogar porque está ficando tarde. Ou você vai ficar emburrado? Vamos ver quantas orações nós temos aí nesse período? Ó, vamos jogar, está ficando, vai ficar. Então, todos esses verbos e locuções verbais estão representando uma oração. Nós temos aí um período composto. Agora, nós vamos dividir as orações para nós vermos se elas forem separadas, se elas fossem ditas separadamente, se nós compreendemos a mensagem. Vamos lá? Vamos logo jogar. Se eu chegar para você e dizer, vamos logo jogar, você compreende? Claro, não precisa nem dizer mais nada, que você já entendeu o que eu quero. Se eu digo, está ficando tarde. Beleza, está ficando tarde. Você vai ficar emburrado?
Então, todas essas orações têm sentido completo. Se elas viessem separadas, se elas viessem sozinhas, eu compreenderia a mensagem. Então, toda vez que as orações elas têm o seu sentido completo, são chamados de orações coordenadas. E este período, que é o conjunto dessas orações, é chamado de período composto por coordenação. Observe aqui, o telefone pode morrer de tocar e ele não está nem aí. Neste período, nós temos quantas orações? Morrer de tocar, ele não está nem aí. Nós temos 2 orações e essas orações não dependem uma da outra para ter sentido. Se ela tivesse falado apenas isso, o telefone pode morrer de tocar, você compreenderia a mensagem? Sim, ela estava dizendo, o telefone pode morrer de tocar. Beleza. Ele não está nem aí. Se eu chegar a dizer assim, ei, ele não tá nem aí, tudo bem. Você tá entendendo que a pessoa não tá nem aí. Então, essas orações aí são orações coordenadas. Então, o período composto por coordenação. Agora nós veremos o período composto por subordinação. Acompanhe no seu livro na página 57. Quando há dependência, isto é, quando uma delas funciona, uma delas, no caso, a oração, certo? Quando a oração funciona como um dos termos da outra, temos o período composto por subordinação. Aquela oração que funciona como término da outra é chamada de oração subordinada e a outra de oração principal. Então, no período composto por subordinação, nós temos uma oração principal e uma oração subordinada, porque uma complementa a outra. Se nós separarmos elas, uma vai ficar sem sentido. Vamos ver o exemplo? Eles disseram que o menino era fogo. Eles disseram, lembrando que uma oração é representada pelo verbo, né? Então, disseram aí já é uma oração. Eles disseram. Logo você vai perguntar, e aí? Mas disseram o quê? Que o menino era fogo. Então, nós temos 2 orações e uma depende da outra, porque se eu chegar aqui e falar só eles disseram, você não vai compreender a mensagem. Essa é a oração principal. Que o menino era fogo é a oração subordinada. Vamos ver outros exemplos para ficar mais completo? Veja aqui. O período composto por subordinação é quando ocorre uma relação sintática de dependência, ou seja, uma oração precisa da outra para ter sentido. Exemplo, não imaginei que você viesse tão cedo. Não imaginei a primeira oração e ela precisa de algo para que eu compreenda a mensagem. Porque se eu chegar para você e falar só, não imaginei, aí você fala, imaginou o quê? Que você viesse tão cedo, é a minha segunda oração. Então, uma depende da outra para ter o sentido. A oração principal, não imaginei que você viesse tão cedo, a oração subordinada. Vejamos agora este outro exemplo. Não esqueçam que mãe cansada bate mais fraco. Se eu chegar aqui e dizer assim, não esqueçam, aí você vai dizer assim, não esqueçam de quê, Pro? Que mãe cansada bate mais fraco. Então, isso quer dizer que aqui é um período composto por subordinação. Correto? Nós vamos fazer agora a atividade desta página aqui que está aparecendo para vocês. E aí, vocês vão fazer a letra A, B, C. Na outra página tem a letra D e E. Lembrando que qualquer dúvida pode perguntar. Porém, antes de me fazer a pergunta, assista ao vídeo novamente. Leia as informações que tem no seu livro e aí você me pergunta, tá certo? Vamos à atividade.